A Nacional é toda filmada, né? Então, eu achava bacana, quando acabar a Nacional, o Yuri até comentou, deixa eu comentar. Acabou a Nacional no sábado, a juizada continua aqui, segunda-feira, reunião. Ô, gente, os vídeos aqui, categoria por categoria, o que é isso aqui, o que não é, um carro com essa movimentação que não pode ganhar, tal. Eu queria que você comentasse sobre isso. Segunda coisa, agora você não fica chateado comigo, não, porque agora eu vou falar um negócio aqui que você pode ficar bravo comigo. Você tem que sair do raio daquela resenha. Você não tem que ficar lá transmitindo Nacional pro povo, porra. Não tem, eu tô falando sério. Você não tem. Ele que é um mentor intelectual, então. Não. Você não pode ficar lá, sabe? Você tem que ficar dentro da pista, vendo as coisas. Você ficar falando pro povo, pessoal, esse aqui é tal cavalo, é marchador. Foda-se os telespectadores que tá na internet, cara. O cara que tá na internet, o Pedrinho tá lá, o Paulinho tá lá, o Fusca tá lá. Você não pode estar lá. Ô, Lulu, alguém cismou com esse negócio aí que o resenha atrapalhou minha atuação na Nacional. Eu não sei. Eu não tô falando. Peraí, eu não tô falando da sua atuação. Eu tô falando que você tem que estar lá dentro. Eu tô falando que você tem que estar lá dentro, pô. Não. Achou quem foi a sementinha. Eu descobri quem foi. Quem foi? A sementinha do mal. Não. Eu tava lá dentro, Lulu. A questão é a seguinte: é porque essa Nacional, ela foi meio atípica e houveram alguns probleminhas extra julgamento, extra catálogo, né? Que tiraram um pouquinho o foco do negócio. Então, eu acho que motivados por isso, as pessoas começam a procurar os culpados, né? Mas por que será que aconteceu isso? O saque não tem que estar no resenha, o saque tem que estar dentro da pista. O saque estava dentro da pista. Eu tenho a filmagem que você falou, eu tenho uma HD de... Você descansava na resenha. De 5... O resenha era só para tomar água e ficar um pouquinho no ar-condicionado. E tirar um cochilo também com o Fusca, filmou se dormindo lá. Teve um dia que eu dormi lá. Mas eu posso já garantir isso para a diretoria, que o resenha não me atrapalhou em nada. Se a Nacional não deu tão certo quanto esperava, não é culpa do resenha. Talvez seja culpa até do saque, mas não do resenha. A questão é a seguinte: essa Nacional, independente dos probleminhas que tiveram aí, ela foi um pouco diferente do ano passado, no meu entender, em alguns pontos. Por exemplo, o ano retrasado, a gente teve um cavalo que foi muito criticado. O ano passado nós tivemos 2 cavalos que foram muito elogiados. Ninguém contestou aqueles 2 tordilhos. Eu estou falando da marcha. Sim. Né? Esse ano nós já não tivemos uma unanimidade. Uma homogeneidade, vamos falar assim, nem nos machos nem nas fêmeas. É interessante isso. Bons indivíduos, mas não tão próximos um do outro. Isso deixa um gostinho meio ruim no final da Nacional, especialmente quando a gente compara com 2018, principalmente nos machos. Então, essa foi uma diferença técnica que eu acho que aconteceu. Com relação a isso, de eu ter que estar dentro da pista, na verdade, eu fiquei muito dentro da pista, eu fico muito dentro da pista. Agora, eu não fico dentro da pista falando para o cara da claudicação se ele tem que tirar ou não, falando para o cara da morfologia se ele tem que inverter a posição ou não, porque se fosse fazer mas isso eu acho que você nem pode fazer. Eu não acho que é meu papel esse. Exatamente. Então eu não fico interferindo nas avaliações, seja morfologia, marcha, o que for. Até o ano passado teve uma situação de cavalos que tinham que sair por claudicação e aquilo começou a demorar, e aí saiu na mídia aí que eu entrei na pista e mandei tirar os cavalos. E se fosse para fazer isso, não precisava nem pagar o zap, porque eu já estou sendo pago, eu ficava lá e tirava por claudicação. Não precisava contratar ninguém para isso, não. Não foi isso. Era só uma questão assim, e aí? Vai definir ou não? Vai tirar ou não vai? Ou tira ou não tira. Pô. Eu tive a oportunidade... Olhando e não tirar, então... Eu tive uma oportunidade muito boa de trabalhar com o Guido. Não sei se você... Guido foi meu delegado muito tempo. Assim, no começo de carreira, né? Ele era um artista como delegado. E eu falo aqui de cadeira, porque por muitas vezes fui delegado por ele e de forma nenhuma interferia negativamente ou diretamente no nosso julgamento. Depois, no julgamento, ele muito jeitoso chegava com aquele jeitinho dele: Robertinho, ô Naves, você não achou ali aquela ponta preta? Não? E de repente batia, falei, gente, não é que é mesmo? Então, e te fazia repensar, já depois do julgamento. Né? Mas ele não deixava para depois da exposição,
porque ainda dava tempo de você se realinhar no trabalho, avaliar melhor alguma coisa. Então, ele Te não chamava falava para reflexão pra ali. reflexão, Ele fez exatamente, isso pra- comigo não também. especificamente a um animal, ele usava o animal como exemplo, mas para a forma como você está olhando, aquilo que você está valorizando mais ou menos. Então, é uma arte você se essa nossa participação. E veja o seguinte, não existe uma orquestra sem um maestro. Talvez se o maestro não estivesse ali, a orquestra tocasse, mas não é a mesma coisa, senão não teria o maestro. Ô, Um Lulu, time de e futebol você concorda? tem Você- o técnico do time de futebol, a gente sabe a importância disso. Então, a nossa presença ali, muitas vezes, numa exposição nacional, num grupo de 5 juízes, ela é muito importante, de forma nenhuma interferindo no julgamento, jamais, decidindo, falando o que tem que ser, não. Mas, de vez em quando, ir ali e falar, olha, eu estou achando que vocês estão caminhando mais para um lado, observa isso, toma mais cuidado com aquilo. Você sente Aí a falta gente- disso? Isso a gente Você fez. sente falta isso disso, eu Saque? fiz durante a Nacional. Agora, quando Você você sente falou... falta disso que ele está falando Sim. hoje das exposições? É. Você Agora, sente? Lulu, quando você falou da filmagem, realmente a Nacional está toda filmada, mas só que não dá para a gente fazer isso, como você falou. A Nacional acaba no sábado, aí o pessoal fica aqui na segunda, vamos dizer, vamos fazer... Porque tem que editar os filmes, né? É muita Ah, não, coisa. tá, entendi. São 200 horas